Eu quero falar um pouquinho hoje sobre algo que faz parte dessa jornada. Você sabe que Deus tira de maneira miraculosa o seu povo da escravidão no Egito. E é derramado, como a Bíblia coloca dessa maneira, é como se Deus ele estivesse fazendo um combate para tirar, mas na verdade estava tudo no controle. O diabo não luta contra Deus, ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Jesus venceu. Mas ali tem aquele conteúdo das 10 pragas, que assim são colocadas lá, de uma maneira da gente entender. Você sabia quanto tempo levou as 10 pragas? Eu não sabia até um tempo atrás que eu procurei investigar sobre isso, mas eu achei que aquilo ali fosse pelo menos assim uns 2 anos, né? Moisés lutando, agora vai lá falar com o faraó, manda ele liberar. Aí o faraó relaxa. Aí não, vai só um pedaço, o outro fica aqui. Leva as mulheres, mas não leva as crianças, esse tipo de coisa. E foi naquela perturbação. E eu pensei que aquilo ali fosse durar um ano, 2 anos. Sabe quantas? Qual foi o tempo das 10 pragas? Apenas 5 semanas. Enfim, eles foram libertos. E agora o povo começa uma jornada para chegar ao final. A nossa vida com Deus é assim, gente. Nós fomos libertos do Egito, do império das trevas. Você foi liberto, eu não saí. É muito importante entender. Eu não disse assim, show, Satanás, agora eu quero a igreja e vou para a igreja. Não. Nós fomos libertos, a palavra é essa. A obra libertadora da cruz do Calvário. Libertos e transportados para o reino do Filho do seu amor. Agora nós começamos aquilo que está sendo legal. O pastor Luiz, se você quiser acompanhar, assiste a série de mensagens dele pela manhã. Ele está a serviço, né, da Marinha, ele não está esse domingo lá, mas ele está falando sobre como caminhar com Deus. E aí nós vamos fazer uma jornada com Deus até o final, para o cumprimento da promessa. Para o final daquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Diga amém. Mas como eu vou falar nessa manhã, eu queria comentar sobre esse momento. Que é um momento que muitas vezes você pode considerar, pastor, mas esse momento ele é grande, hein? Parece que eu vou te falar. É isso que eu quero ler com você. Abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 13. Olha, vamos no Velho Testamento. Êxodo 13, verso 18. Olha, quero fazer um convite para vocês que não conhecem a nossa igreja de Duque de Caxias. Estarei logo mais à noite pregando lá. Então, se você quer conhecer a igreja de excelência, a nossa igreja de excelência em Caxias arrebenta, hein? Dá um pulinho lá, vai lá conhecer a igreja. Estaremos juntos lá hoje à noite, louvando, engrandecendo e adorando a Deus, ok? Muito bem. Veja, porém Deus fez, uma vez que Ele libertou o seu povo do Egito, Ele fez, eu quero que você entenda, que Deus ele não está ausente de nada, em momento nenhum Ele não está à distância. Ele está inserido como aquele que lidera, como aquele que guia, porque assim está. Porém Deus fez o povo, nessa sua saída do Egito, olhem para cá, a caminho da terra prometida, diga aleluia, da conquista final, dos resultados, das promessas, de tudo que Deus vai fazendo na nossa vida. Vou te falar, Ele fez rodear o seu povo. Agora grifa na tua Bíblia aí, está com a Bíblia de papel? Ele fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Uau! Perto do Mar Vermelho, os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Falei para você, eu venho meditando nessa série algumas coisas e peculiaridades dessa jornada, dessa saída. Libertos do império das trevas, libertos do Egito. Deus agora pega o seu povo e faz com que eles andem pelo caminho do deserto. Eu só quero dizer uma coisa nessa manhã, porque eu ainda vejo uma má interpretação na nossa cabeça daquilo que seria deserto na nossa vida. Bom, se nós olharmos para o que Deus mostra na sua palavra sobre o deserto,
nós vamos deixar de tirar algumas conclusões que muitas vezes tendem a ficar na nossa cabeça. Por exemplo, deserto não é local de destruição. Deserto não é local de abandono. Não é local, deserto, ouça igreja, nessa manhã, não é local de falta de assistência. Deserto não é local de falta de saúde. Uau! Então eu tenho que tomar cuidado para não rotular o momento que eu estou vivendo e ter uma conclusão de que deserto é um local de desespero. É um local que falta tudo. Um local que eu corro atrás do prejuízo. Pastor, não sei, eu estou desesperado, olha a minha vida, aquilo outro e tal. E a pessoa tende a trazer isso dessa maneira, tipo, eu estou passando o deserto da minha vida. Como se eu fosse altamente, se eu estivesse altamente fora de uma provisão e de um cuidado de Deus. Queria que você entendesse. Deserto faz parte da nossa vida. Como jornada de seriamente eu estar caminhando com Deus. E a gente vai dar algumas definições sobre isso, mas eu já queria quebrar esse conceito. Não é um lugar de falta de assistência, não é um lugar de abandono, largado, e é isso aí e tal. De forma alguma. Ninguém caminha pelo deserto dessa maneira que eu conheça, porque toda a história que a gente ouve, o filme que possa assistir, o cara está lá quase morrendo, aí tem aquela miragem, é ou não é? Não sei. E fica lá, e o sol queimando, e não aguenta mais, aí cai, o camelo cai primeiro, depois cai ele, e aquilo outro. Mas não é isso que está escrito. Como é que pode, sobrenaturalmente, um povo andar no deserto? Da qual Deus o assiste. Ele sai. Você tem uma ideia, gente? Olha só, estou falando coisas que a gente tem que meditar no nosso dia a dia. Preste bem atenção no que eu quero te falar. O povo era assistido por uma nuvem, que era a presença de Deus de dia. Da qual ficava continuamente com eles. Eu comentei aqui no primeiro encontro. Se você estuda um pouquinho, você vai ver. E quando as tribos acampavam, as 12 tribos de Israel, elas acampavam numa disposição já pré-determinada. Então, para o norte, para o sul, leste, oeste. E no meio, o tabernáculo. E o tabernáculo tinha a presença de Deus, a nuvem. É interessante que a Bíblia declara que Deus habita no meio do seu povo. Você tem uma verdade? Naquela época era assim, ele habitava no meio, ele não estava na periferia. Deus não falava, fiquem vocês aí, eu vou estar uns 500 quilômetros, que eu não aguento vocês. Deus habitava no meio. De noite, aquela coluna de fogo que iluminava. Você imagina? Precisavam de iluminação e também de aquecimento. Estava aqui o nosso amigo de manhã, aqui, o Edgar, e está trabalhando na Arábia Saudita, ele está falando que muitas vezes o deserto, a temperatura vai lá quase a zero. E aí aquela coluna de fogo trazia aquele calorzinho. Veja, gente, as roupas não desgastavam, os pés não inchavam. Fala para mim. E aí é o seguinte, né, pastor, e agora? Eu já cacei um calango, eu vou comer o que amanhã? Não tem esse negócio de caçar calango. Como assim? Que deserto é esse que eu estou dando uma nomenclatura para a minha vida de que está me faltando tudo? Como assim? Eles saíam da tenda deles, de cada um deles ali, e apanhavam o que estava ao redor de uma geada de manhã, bem cedinho que aparecia, está tudo escrito na palavra, não estou tirando nada da minha boca. Você lê um pouco a Bíblia, você vai ver que está tudo lá. E aí você vai ver, aquilo que saía, eles pegavam, cozinhavam aquilo ali, era um bolo chamado maná, que sustentava eles sobrenaturalmente. Ninguém vive, 3 milhões de pessoas no deserto, e vive até 40 anos. Essa não era a proposta original.
vive 40 anos debaixo de alta provisão e cuidado. Então tome cuidado para o inferno não taxar o teu deserto, ou aquilo que seria deserto, de uma falta de assistência de Deus, ou então, Deus se esqueceu de mim. Eu dei uma declaração aqui, que eu creio que foi o Espírito Santo para nós, que se encontra aqui em Isaías. Eu quero ler algo, isso aqui é muito forte. Vá comigo a Isaías 59. Glória a Deus. É 49, eu sabia que tinha um 9. Mas Sião diz no verso 14 e 15. Isaías 49, pega a sua Bíblia, agora marca aí, grifa com uma caneta, põe um lápis de cor aí. Mas Sião diz, ou então a igreja pode dizer: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Por mais que eu tenha vontade, eu possa interpretar e dizer isso como uma verdade, olhem para mim, isso não é verdade. No momento mais difícil da sua vida, por mais que eu diga isso, não é verdadeiro. Quem está vivo aí? Eu tenho que tomar cuidado com a interpretação do meu momento. Ele é extremamente desafiador, eu nem pensei que eu ia passar por uma situação como essa. Mas você não está sozinho, não está desamparado. Em nenhum momento o povo de Israel, vivendo no deserto, ficou desamparado ou desassistido de Deus. E aqui dá essa declaração: o Senhor me desamparou. Olha a conclusão do momento. O Senhor se esqueceu de mim. E aí agora vem o que Deus tem para falar. Olha que legal. É mesmo, Elinho? Então deixa eu te falar. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Essa relação é fortíssima, gente. Minha filha vai ter bebê agora em fevereiro aí. Meu Deus. Só fala na Esther. E tal. Aquilo outro, conversa com ela. Essa coisa de mãe com filho. Pai não sabe nada. Quem é pai aí? Tu não sabe nada disso. Tu não sabe nada disso. Você também não. Você não tem, né? Tem cachorro, mas tá certo também. Tem essa relação. Cara, te falar. Esse negócio de mãe com filho é um negócio tremendo. E aqui diz assim: ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça. Você está lendo isso comigo nessa manhã? Do filho do seu ventre. Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Não deixe o inferno colocar conclusões de deserto erradas. Pastor, mas isso não é fácil. Claro que não. É por isso que eu tenho que estar com essa verdade em alta. Olha só, aqui está dizendo que no dia difícil, Deus nunca me esquece. Ele está comigo. A força do que aquilo que eu e você ouvimos de fora, por interpretação de situações, tende a tirar o verdadeiro foco da pessoa e da imagem de Deus, quem Ele é, tendo a quebrar e descaracterizar o caráter de Deus. Ele é um Deus de compromisso. Ele é um Deus de assistência. Se Ele te ama, Ele vai até o final. Porque Ele te amará para a eternidade. E amar na prática envolve cuidado, comprometimento, responsabilidade. Quem está entendendo isso aí? Muito legal, né? Então, vou passar para uma outra passagem, Deuteronômio, capítulo 1, verso 1. São estas as palavras que Moisés falou, o quê? A todo Israel. Agora eu passo para o verso 2, porque diz assim, olha, essa é a palavra. Tem uma jornada para vocês fazerem do Monte Horebe até Cades Barneia. Cades Barneia era uma cidade que ficava na frente, ou seja,
é uma cidade limite praticamente da entrada da terra prometida, ok? Então eles iam fazer uma jornada da qual a Bíblia declara que era de quantos dias? 11. Mas essa jornada, ou situações que aconteceram e não foi por causa de Deus, ela se tornou 40 anos, não é dias não. Você vai entender, porque eu quero dar alguns conceitos de deserto que vai te ajudar. O verso número 6 diz: o Senhor nosso Deus falou para a gente: ó, vocês já ficaram bastante tempo nesse monte. Sabia, há uma voz do céu nos dias de hoje dizendo para a igreja: é tempo de avançar. Deixa eu te falar, no mundo do espírito, o inferno quer engolir a igreja. Gente, você tinha que ter essa consciência, cara. Engolir a igreja, eu não estou falando placa de igreja não, somos nós. Para que a gente não avance. O inferno engoliu um povo totalmente distraído, num foco errado, no momento mais crucial da sua vida, de estar na beira de entrar, foram reprovados. E maior parte de todo esse povo morreu no deserto, sem ver o cumprimento final da promessa. Agora você vê, Deus tem tudo preparado para a sua igreja. Escuta bem o que eu estou falando, tem um fundo profético aqui, hein? Tudo preparado para nós avançarmos, e nós ficamos reprovados e a gente acaba morrendo no deserto. Não vendo o melhor de Deus. Ou, vamos dizer assim, acaba ficando para trás. Porque a verdadeira igreja do Senhor vai avançar. Você e eu temos que nos qualificar para avançar. Meu irmão, tem que ser macho, tem que tomar decisões. Tem que estar enxergando que o inferno quer parar a igreja nessa última hora. Ele quer parar a igreja. Nós estamos debaixo e vai aumentar intensamente um grande avivamento sobre a terra. De milhões de pessoas que serão salvas através da tua vida e da minha. O inferno não quer que eu enxergue isso. Ele quer que eu tenha uma outra visão. Minha vida está difícil. Eu estou nesse momento, pastor, não vejo nada acontecer. Não aguento conviver com isso. Ele está tirando o foco, ele está quebrando. Então, uma jornada que de repente levaria 11 dias, se tornou 40 para a maior parte morrer no deserto. Diga assim comigo: estou fora. Tem que ser macho, hein? Quando você fala estou fora, você vai estar bem atento e prestando atenção no foco do teu momento. O que o inferno tem feito, gente? Ele tem mexido demais de fora. E chamado a nossa atenção para prestar atenção em quão grande a vida está difícil para mim e está complicado. Eu olho para a minha casa, eu olho para isso, eu olho, porque você está olhando para o lugar errado. Fala para o teu irmão: não olha não. Você não está entendendo. Essa é a realidade. Que realidade é essa de um deserto que eu sou altamente suprido e provisionado por Deus? Seria diferente no meu momento? Mas será que eu estou tendo a interpretação certa do que é deserto? E que momento nós estamos como igreja sobre a face da terra? Para eu não ficar para trás? Eu tenho certeza, cara, no teu espírito você não quer ficar para trás. Mas você tem que se preparar e estar treinado, principalmente de visão, para entender o momento que nós estamos vivendo da igreja sobre a face da terra. Diante de tudo que está acontecendo. A intensidade do aumento daquilo que seria sinais que Jesus falou está grotesco, cara. Assiste um pouquinho, eu gosto de assistir essa visão geopolítica de coisas. Eu não sou político, mas geopolítica de movimentação, principalmente no Oriente Médio, mas ao redor do mundo, de tudo que Jesus estava falando, a frequência, a intensidade está aumentando, gente. Mas sempre existiu. Não vem com esse papo não, você está na mão das trevas.
Olha agora, se você for pegar algum site para você olhar como o Sol está enviando ondas sobre a face da Terra, de tempestades solares tremendas, cara, isso tem mexido com as terras, de tal maneira que você está vendo aí, só essa semana que passou, 6 vulcões entraram em, não é erupção total, né, mas em atividade, eu acho que essa é a palavra certa. Ao ponto de dizem lá 10 mil anos ou 12 mil anos na Etiópia, que estava lá adormecido igual. Vocês estão entendendo isso? As tempestades. Está chegando no Brasil umas tempestades meio doidas aí, cara. Umas coisas que a gente não tinha. Alguém lembra? Eu não lembro. Minha jornada inteira de ver aquela cena daquele tornado. Eu sei que onde eu vou visitar meus filhos, onde eles moram, lá é a terra do tornado. Lá o pessoal está vendo tornado, fica tranquilo. Aqui a gente com esse negócio de bala para lá e para cá, a gente fica tranquilo também. É só diferente. Aí será que ninguém está prestando atenção? E ontem eu estava lendo Lucas capítulo 21, Jesus falou, quando tudo isso estiver acontecendo, Elinha, olhe para cima, porque a sua redenção se aproxima, cara. Eu não estou olhando para cima, preste minha atenção, gente, isso é importante. Eu não estou olhando para cima para dizer, Jesus, olha aí, cuida de mim, dos meus filhinhos. Eu estou desesperado. Eu estou olhando para cima porque eu sei que Ele vem. E quando eu olho para cima, eu sei o trabalho que eu preciso fazer. Porque eu não estou desassistido. Nem você, fala para o teu irmão, você também não. Porque como eu disse domingo passado, nós somos a representação de Deus sobre a face da terra. Ele não fará nada sem eu e você. Preste bem atenção, não é a árvore que vai pregar, não é a árvore que vai abraçar, não é a árvore que vai suportar alguém. Sou eu e você. Então também não é um momento, o fim está acabando, nós vamos chegar na terra da promessa, é um momento de, meu Deus, como é que eu vou viver? Eu vou guardar isso, vou guardar aquilo outro e tal. Está preocupado com si mesmo. Imagina andando nesse deserto. E se no dia seguinte não tivesse lá aquela geadazinha com aquela mistura sendo cozida e era o maná. E aí você sabe, a galera pegava, quer saber, sei lá, hein? Vou ver se eu pego aí para uma semana, o próximo dia. Levava para casa, apodrecia. E Deus só quer te provar, eu sou a tua provisão hoje, Elinho. Você quer ver uma coisa como Ele é a provisão? Você está vivo, teu coração bate hoje. Podia não estar batendo? Fala aí, Ele é a provisão. Olha só, dá uma olhadinha para a tua vida do passado e a minha. Olha como Deus interviu em várias situações para que a gente chegasse até aqui. Por que o momento de hoje está te distraindo tanto para você não olhar para Ele? E saber que Ele é o mesmo Deus que cuida. Então, todo dia no deserto, havia assistência suficiente para que eles vivessem. Havia uma nuvem que cobria para que o sol não arrebentasse eles. E havia uma coluna de fogo que sustentava eles com aquele calor que era necessário. Tremendo isso, gente. Isso é sobrenatural. Então, fazendo um paralelo, já estou terminando, que eu quero continuar. Eu tenho 2 coisas, significados importantes para declarar para você a respeito de deserto. Mas, fazendo esse paralelo com a jornada do povo de Israel e a nossa como igreja, porque não mudou em nada. Do Egito saímos, libertos do império das trevas. Ele me libertou agora para uma caminhada com Ele. Escuta isso que eu quero te falar. Então, fazendo esse paralelo até a terra prometida, nós vemos claramente um caminho ou uma passagem, não tem como, pelo deserto. Então, qual seria o significado para nós, como igreja, desse lugar chamado deserto? Eu vou te falar isso e a gente vai continuar. Quero te falar sobre rota. Inevitavelmente, a rota que leva ao cumprimento de promessa passa pelo deserto. Então, a primeira coisa que eu estou conversando com você, não interprete o deserto
como naturalmente os nossos olhos querem enxergar. Ou como o inferno está querendo que eu declare, porque não é verdade. A gente não faz ideia do tamanho da assistência de Deus em relação à nossa vida. Você não faz ideia do tamanho de proteção que Deus tem sobre a tua vida e tua família, cara. Eu estava orando essa madrugada, a outra passada, sobre as famílias da igreja. Eu falei, meu Senhor, cobre com teu sangue, tem um propósito nós estarmos aqui. E é verdade, Ele tem protegido, tem guardado. Esse mundo do Espírito, se fosse descortinado, nós ficaríamos abismados de ver como Deus Ele sustenta, como Ele cuida, como Ele provisiona, como Ele favorece, como Ele abre portas e oportunidades, como Ele tira eu e você de uma determinada situação. Às vezes, sem saber, você foi protegido, porque naquele dia você resolveu pegar o metrô mais tarde. Como assim, pastor Hélio? Não sei. Essa parada é doida. Mas que Deus cuida, cuida. Você entende que você não pode sair da face da terra sem cumprir o teu propósito? Se você tiver essa noção no mundo do Espírito, rapaz, você vai entender bem coisas. Vai saber se posicionar diante de situações que acontecem. Mas eu quero continuar para falar com vocês sobre ainda 2 significados sobre o deserto. Eu vou colocar logo o primeiro, acho que ainda tem 5 minutos, para a gente falar. O primeiro significado certo do deserto seria isso, é uma situação circunstancial, difícil, de momento. É um momento que eu vivo. Em situações que apertam mais, tem situações que são mais prolongadas de algo que nós não gostaríamos de viver. Estou certo ou estou errado? Um dia começou um negócio e, meu Deus, pastor, quando é que isso vai embora? Pode ser um ataque de enfermidade, pode ser alguma coisa, uma situação de trabalho. Tem muitas coisas aqui que a gente relaciona, mas é isso aí, é algo que é difícil nós convivermos, que a gente não sabe lidar com isso. Eu quero te falar isso, gente, você não tem resposta para tudo. Anota essa frase, é muito bom. Eu não tenho resposta para tudo. Não tenho resposta e não tento compreender coisas que eu não estou entendendo. Porque eu estou usando a minha mente, eu estou usando a minha naturalidade para tentar chegar e visualizar algo, mas não é por aí que não vai funcionar. Não é mais fácil acreditar que o momento que eu vivo, Deus está comigo? Que Ele me assiste? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga aleluia, chá pra lá, baixure. Ei, que maneira é essa de olhar? Maneira certa. A maneira de nós caminharmos com Deus. Meu Pai cuida de mim. Nós cantamos isso recentemente. Deus cuida de mim. Cuida ou não? Cuida. No dia mais difícil Ele cuida. Na situação mais impossível de ter saída ou de algo acontecer, Ele quebra a nossa naturalidade, Ele vem e abre uma porta. Ele traz uma solução, o milagre chega, a situação muda. Diga aleluia. Não tem como, é só você olhar. Deus não pegou, botou todo mundo nos aviões e levou direto para a terra prometida. Foi uma moça servindo aqueles negocinhos gostosos. Olha aí, gente, calma aí, tem janta, almoço, café da manhã, maravilha. O que é o deserto? O que o deserto tem a falar comigo? O que ele me ensina? A gente vai falar mais, tá, sobre isso, tá legal? Fica de pé nessa manhã.